A nossa inteligência artificial está de cara nova e é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Muito prazer, apostador e apostadora. Para você que não me conhece, meu nome é Breno Cardinale, eu sou o criador aqui do canal do Robotip e da plataforma Robotip, a melhor plataforma de estatísticas, automação e inteligência artificial do mercado esportivo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as mudanças, as atualizações, as melhorias que a gente fez no NEL, nossa inteligência artificial de palpites e prognósticos para o mercado das apostas esportivas, tá? Uma IA de fato séria, muito bem treinada para você ter uma precisão muito maior aí nas suas análises. Então, análises que você demoraria tranquilamente 5, 10, 15, 20 minutos para fazer, você agora vai demorar 1 minutinho para fazer com a nossa IA que está recheada de novas informações. Então, antes de fato de começar esse vídeo, eu queria agradecer e muito a todos que comentaram no último vídeo, tá? Sobre as opiniões de quais vídeos a gente deve trazer para o canal. Muito obrigado pelos depoimentos, enfim. Cara, obrigado de verdade pela comunidade, por vocês que assistem a gente, que comentam aqui, que deixam like, que indicam para amigos. A Robotip precisa disso, a Robotip precisa de vocês. Foi por isso que eu fiz aquele último vídeo, querendo entender melhor do que vocês querem que eu apresente aqui. Fechou? Então, simbora continuar aqui no vídeo. Estou aqui no NEL, né, no menu, uma das nossas IAs, tá? A gente tem o Darwin e tem o NEL. Qual a diferença, Breno? A diferença é que o Darwin IA, ele vai passar a tip pronta, né, de alguns mercados de gols, só mercado de gols, tá? Então ele passa aqui, se tem EV, se não tem, valor esperado positivo, o jogo, o mercado, é isso. E o NEL, ele passa a análise, então que você pode saber de ligas ou times ou jogos, você clica em jogo, por exemplo, né, você tem os créditos de IA diários, isso renova diariamente, tá? Então, seus créditos disponíveis podem ser utilizados, né, para recurso de inteligência artificial. Qual recurso? Quando a gente clica aqui, por exemplo, aqui em Mirassol e Cruzeiro, a gente vê que cada análise tem um preço. Então, se eu quero texto, eu vou ter o preço de 10 por cada texto. Se eu vou ter uma análise completa, né, que eu clico aqui e já me passa a análise, eu vou ter o custo de 6 créditos. E assim por diante, 3 créditos que gasta aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, clicar aqui no botão de análise completa, em segundos, a IA vai me passar as odds de pré-jogo, análise do time da casa dos últimos 10 jogos, do time da casa jogando em casa e do time visitante jogando fora de casa, para você entender como que os times se comportam nos mandos de campo, a correlação entre as odds e a conclusão. Breno, o que de fato mudou para o NEL, né, para o prompt antigo, para o texto antigo? Antigamente, a gente não passava isso tudo aqui, a gente não passava as odds, a gente passava menos informação aqui, a gente não passava essa correlação, ou seja, a conclusão ela tinha menos embasamento. A partir de agora, você vai saber a odd do time mandante, do time visitante, a odd do empate e algumas odds que a IA quiser passar, over 2,5, ambas marcam, isso aqui não é padrão, vai do que ela preferir, ok? A análise dos últimos jogos agora te passa mais informações, a depender também do jogo, te passa estatísticas aí, mais estatísticas, né, na verdade, então assim, mais correlações, e aqui embaixo te passa uma correlação entre odd e as estatísticas, ou seja, o que isso daqui tem a ver com isso daqui? Se o time, por exemplo, tem uma média de 2 gols marcados, o que tem a ver que ele está com uma odd de 3,10? O que tem a ver com uma odd, o Cruzeiro está com uma odd de 2,40? Enfim, ele correlaciona. Então, por exemplo, no jogo entre Mirassol e Cruzeiro, desculpa te interromper nesse vídeo, mas esse é um recadinho muito rápido que eu tenho aqui para você. Se você quer ajudar o canal da Robotip a crescer e a gente continuar fazendo esses vídeos aqui de qualidade, um conteúdo interessante e de fato um conteúdo que agrega na sua vida como apostador, por gentileza, não esqueça de deixar o like, é gratuito e ajuda demais no compartilhamento desse vídeo, na viralização desse vídeo aqui para chegar um conteúdo de qualidade para outros apostadores. Fechou? É isso, simbora retomar o vídeo. Ele correlacionou a odd do visitante com uma probabilidade, né, de pontos. Então aqui, ó, a odd do visitante 2,40 de maior probabilidade de vitória, na verdade. Ele correlacionou com a odd do Cruzeiro, né, 42%. Ele já correlaciona aqui, já transforma, né, na verdade, a odd em probabilidade. O time tem uma boa defesa, 0,3, né? Ele pega aqui, ó, visitante, 0,3 gols sofridos e maior média de pontos fora de casa. Ou seja, ele indica a vitória do Cruzeiro, mesmo com a odd do empate favorável, mas ele indica uma vitória do Cruzeiro, porque o time tem uma boa defesa, tem uma pontuação fora de casa boa, tem uma média de gols marcados boa e uma odd, né, com um bom indicativo. Tá? Então, assim, faz muito sentido, faz muito sentido mesmo essa indicação. Por mais que aqui o Mirassol tenha uma excelente média de gols marcados,
o Cruzeiro tem uma excelente média de gols sofridos, ou seja, uma baixa média de gols sofridos. O que é uma boa média de gols sofridos? Uma baixa média de gols sofridos. Quanto menos o time sofre, mais sólido ele é na defesa. Então, se você quer, por exemplo, apostar na vitória desse time, faz total sentido você pegar um time que sofra poucos gols e marque quase 2 gols fora de casa. E ainda mais um dado de 20% de ambas marcam. Ou seja, o Cruzeiro não é um time que realmente costuma ceder gols. Porque o que significa ambas marcam? Significa que o time marcou e sofreu nos últimos jogos fora de casa. Olha só, gente. Se o Cruzeiro teve 20% de ambas marcam nos últimos 10 jogos fora de casa, significa que apenas em 2 ele marcou e sofreu gols. Então a gente tem uma excelente estatísticas, ou melhor, excelentes estatísticas que o time costuma não sofrer gols fora de casa. E olha só que interessante, o dado de porcentagem de over 2,5 gols do Cruzeiro jogando fora de casa é apenas de 20%. Ou seja, o Cruzeiro venceu 6 jogos fora de casa, empatou 3, né, perdeu 1. Desses 10 jogos aqui, apenas 2 saíram mais de 2 gols e meio. Então aqui é mais do que certo, né? Correlacionando com a odd, pessoal, isso aqui ficou uma análise perfeita da IA, perfeita. Correlacionou a odd aqui do over 2,5 que já está, né, alta, correlacionou a porcentagem de over 2,5 do Cruzeiro que é baixa e falou assim, ó, a conclusão para o under 2,5 gols aqui que eu tô te passando é porque é o seguinte, a combinação de baixos índices de over 2,5 dos times, aqui ó, over 2,5 baixo, do Mirassol também, e a defesa do Cruzeiro favorece menos de 2,5 gols, ainda que o mercado esteja levemente acima. Cara, análise precisa perfeita da IA. A análise sempre vai ser tão perfeitinha assim? Não, gente. É uma inteligência artificial. Às vezes ela vai falar uma coisa que não tem tanto sentido. Isso é óbvio, tá? A IA não é perfeita. Mas neste caso aqui, por exemplo, de Mirassol e Cruzeiro, putz, cara, absurdo. Eu acho que eu não teria pensado numa correlação melhor que a IA fez aqui. Vamos pegar um outro exemplo pra não ficar tão nesse jogo, né? Pegar um exemplo aí. Ó, e vocês podem ver que tava 114, eu gastei 6 créditos para consulta. Estou em 108. Vou pegar um jogo que ainda não começou aqui, ó, filtrar status, agendado, eu posso filtrar se está agendado ao vivo. Agendado aqui, vamos pegar Leeds e Everton pela Premier League, primeira rodada, análise detalhada completa. Aqui, como é a primeira rodada de um campeonato, por que a gente tem que prestar atenção? Porque os últimos 10 jogos ele pega geral. Então ele vai estar pegando odds de amistosos, últimos 10 jogos da liga do ano passado. Então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de análise, tá? Leeds joga em casa, vitória 2,25, empate 3,40. Como é a primeira rodada, tem que prestar muita atenção. Não recomendo pegar jogos da primeira rodada, tá? Justamente por ser a primeira rodada, a gente ainda tá observando como o time vai se comportar, muitas novas contratações, eu não faria. Mas o que o Nel fala aqui pra gente, ó, o Leeds nos últimos 10 jogos gerais em casa, ele ganhou 5, empatou 4, perdeu 1, tá? Isso aqui vai contar amistosos também, tá, gente? Everton perdeu 4, empatou 3 e ganhou apenas 3, né? Tendo marcado um gol e sofrido um gol fora de casa, o líder tendo marcado 2,10 e sofrendo 0,90. Se fosse só pelas estatísticas, às vezes a gente não saberia, só que agora a gente tem odd. Então, pela odd, o mercado também acredita, né, que o Leeds vai ganhar. Tem uma menor probabilidade de empate que o Everton não vai ganhar. Aqui a probabilidade de 31,25%. Apesar de não ser uma grande probabilidade do Leeds de vitória, a gente tem sim uma probabilidade de vitória do Leeds, uma probabilidade de 0,5 gols de 1,41. Olha que interessante, o mercado acredita que o jogo vai ter gol no primeiro tempo ainda. Então aqui o que ele passa de recomendação? Vitória do Leeds, dado desempenho em casa, vantagem ofensiva, gol de diferença. E as odds de 2,25 apontam para ser a escolha mais provável. Over 2,5, média combinada de gols, supera 2,5. Ambas marcam sim, Leeds tem 60% de jogos que ele marca, né, que ele sofre marca, e o Everton 50%. Faz sentido também, tá? E a odd do ambas marcam sim, tá 1,78. Então, de fato, faz bem mais sentido que o ambas marcam não. O mercado acredita num jogo onde o Leeds possa vencer, mais uma vitória de 2-1 ou um provável 1-1, tá? Isso aqui eu falo para vocês que são placares mais prováveis só olhando as odds, tá? Mas sim, uma vitória do Leeds aí por possivelmente 2-1 é uma vitória plausível. Ou 1-0 ou 2-1 são as vitórias mais plausíveis aí pro Leeds. Considerando esse ambas marcam a 1,78, eu diria que até um 2-1 de fato aí, tá? Então ambas marcam sim, faz sentido. Escanteios acima de 6. Breno, o que você tá colocando aqui os placares, suas sugestões, seus palpites de acordo com a odd? As odds dizem tudo, tá, pessoal? Só pelas odds a gente tem um cenário de jogo sem olhar nada. Sem olhar a escalação, nada.
a odd pela odd, ela diz muito. Se a odd está abaixo ou igual a 1,40, quer dizer que o mercado acredita muito que aquilo vai acontecer, independente do evento. Eu sempre falo isso com vocês. Quanto menor uma odd, mais provável ela de acontecer. E quando a gente tem um cenário, aí a gente entra com as correlações, né? Quando a gente tem um cenário onde o ambas marcam sim, está em 1,78 e onde a vitória do mandante está em 2,25, quer dizer que o mercado não acredita tanto na vitória do mandante, ele acredita muito mais no ambas marcam, por exemplo, ou seja, que vai estar 1-1 ou 2-1. Então, se o mandante vencer, o que o mercado acredita que o mandante vença pela probabilidade maior do que empate ou vitória do visitante, ele vença num placar magro, numa diferença magra, 1-0, 2-1, mas o mercado não acredita que em pré-live, antes do jogo, fique 3-1, 4-1 pro Leeds. Senão essa odd do Leeds ia estar lá 1,40, 1,50, muito mais abaixo que isso. E a odd do ambas marcam ia estar muito maior. O Leeds teria uma defesa mais sólida, entende? Então, isso eu tô falando só pelas odds, a correlação que ele fez aqui também. Tá aí uma outra dicasinha aqui que tem hora que ele vai dar, tem hora que não, né? A IA que decide o que ela vai fazer, ela toma ações próprias, tá? Ele põe aqui o escanteio, né? Porque os dois times marcam muitos escanteios e também costumam sofrer escanteios. Então, uma outra aposta válida aqui, escanteios acima de 6. Pelo somatório dos dois times, sugere que o mercado de 6 escanteios mais 6 tem alta probabilidade. Beleza? Então, esse é o novo NEO. Muito mais informações, correlações muito mais inteligentes. Para você ter uma análise mais inteligente, você fazer uma escolha mais inteligente no mercado, tá bom? Isso aqui é um baita de um diferencial, tá? Além de tudo que vocês têm aqui, vocês têm também inteligência artificial integrada dentro da ferramenta. Beleza? Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Cara, o Neo ficou foda. O Neo ficou muito, muito legal, realmente muito mais inteligente, tá bom? Espero que vocês façam um bom proveito aí da IA. Qualquer dúvida ou sugestão, por gentileza, deixar aqui nos comentários do YouTube e até o nosso próximo vídeo.